Muito bem, pessoas, vamos lá, bora fazer exercício? Bora fazer exercício para aplicar essa parte das adverbiais aí. Vamos ver como que tá a sua técnica com as adverbiais. Então, tá aqui a primeira questão que diz o seguinte. A aeronáutica adaptada aqui, ó. Considerando a sequência de orações subordinadas adverbiais a seguir, então, olha lá, adverbiais a seguir, assinale a alternativa que possui a classificação correta. Muito bem, onde está a classificação correta, adequada. Então vamos lá. A primeira, caso houvesse chegado uma hora antes, teria embarcado. Aí eu já vou direto encontrar aqui a minha conjunçãozinha, né? Caso. Que quer dizer se houvesse, ou seja, condição. Caso é condição, certo? Condicional. Maravilha. Vamos lá para outra. Por mais que não trabalhasse, recebiam ajuda. Recebiam ajuda embora não trabalhasse. Então, por mais que tem a mesma função do embora. Embora é uma concessiva. Certo? Beleza? Concessiva. Como não havia mais o que fazer, decidimos ir embora. Bom, aqui muita gente pode bater o olho e pensar assim, ah, isso aqui é comparativa. Tá comparando. Opa, tá comparando ir embora com não havia mais o que fazer? É isso? É uma comparação? Não, cuidado. Nem sempre o como, certo? Que é a nossa conjunçãozinha aqui, vai estabelecer relação de comparação. Cuidado. Qual que é a função dele aí, ó? Decidimos ir embora porque não havia mais o que fazer. Opa! Esse como equivale a porque ele está estabelecendo uma causa. A causa não havia mais o que fazer. É a causa de decidimos ir embora. Opa, 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 opa. Então aqui eu tenho causa, certo? Logo, eu vou olhar aqui, ó, minha respostinha é condicional, concessiva, causal. Condicional eu tenho aqui, beleza? E condicional eu tenho aqui. Logo, não pode ser essa, não pode ser essa, certo? Aí eu tenho concessiva, concessiva eu tenho aqui. Concessiva, não, é conformativo. E aí sobrou causal, causal. Resposta simples, direta e objetiva. Percebeu o tempo que eu levei para fazer essa questão? Tenho todo o conteúdo na minha cabeça, fiz a leitura objetiva, eu fiz uma leitura estratégica, eu fui lendo, procurando a resposta, trazendo meus conhecimentos à tona, já trabalhando e montando a minha resposta antes de ir para a alternativa. Ficou muito mais fácil, muito mais objetivo, e eu resolvi com muita certeza de que eu estou certo. Você entendeu isso? É assim que funciona lá no meu curso Português para Concursos também, lá na Noslen Educacional. Exatamente, www.professornoslen.com.br, tá, o link está aqui na descrição, só clicar e conhecer essa nossa técnica, metodologia, para você nunca mais ter dificuldades com o português. Bora para frente? Bora para frente! Vamos lá! Aqui, a aeronáutica adaptada de novo, assinale a alternativa que apresenta a classificação incorreta da oração de destaque. Bom, beleza. Incorreta. Vamos ver. Incorreta, vamos lá. Escutamos o canto do bem-te-vi que interrompeu o silêncio do melancólico quintal. Ele está dizendo que é uma adjetiva. Bom, adjetiva, lembrando aqui, nós temos que lembrar que a adjetiva vai ter pronome relativo. Esse que aqui, será que é um pronome relativo? Escutamos o canto do bem-te-vi, o qual... Opa! Show! O qual interrompeu. Então, está se relacionando a canto, né? Está retomando a palavra canto aqui. Tá? É aqui que está retomando. Maravilha. Logo, é uma adjetiva? Verdade. Ah, achei a resposta. Não, calma, presta atenção na leitura. Ele quer a incorreta. Olha a besteira que muita gente faz em prova de concurso. Ai, achei a certa, marquei, fui para frente. Só que não prestou atenção que o enunciado pergunta da incorreta. Então não é essa a nossa resposta. Eu tenho que procurar qual que está errada. Você está entendendo? Cuidado com isso, cuidado com isso. Ó. Depende apenas de sua vontade de que mude para sempre esse mau comportamento. E aí eu tenho aqui de que, certo? Aqui, retomando vontade, a vontade de algo, ok. Substantiva, vamos pensar comigo? Retomando um termo anterior, tendo função sintática, beleza, é uma substantiva, verdade. Aí, ó, tem mais uma certa. Você fala, ai, agora tem duas certas. Sim, vai ter pelo menos 3 certas e uma errada. E a gente quer a errada. Hã? Assim que deram todas as informações, as pessoas escolheram as atividades com mais segurança. Tá dizendo que é um adverbial. Então aí eu vou olhar aqui, ó. Assim que. Assim que é, tipo, quando deram todas as informações. Então é tempo, né? Beleza. Advérbio, adverbial. Verdade. Só pode ser a última. Senão a gente errou alguma coisa no caminho. Certo? Assim que, de novo, assim que... lhe explicou do insólito fato, ele arrependeu-se de julgá-lo um covarde. Substantiva, opa, mas se assim que aqui acabamos de ver que ele é adverbial, pode ser substantivo? Não. Então a resposta está aqui, letra D.
Certo, gente? Tranquilo isso? Numa boa? Você está entendendo a forma que eu penso? Acompanha a minha linha de raciocínio. Eu olho para o enunciado, procuro o que ele está me pedindo. A partir disso, eu olho para a questão caçando a resposta, caçando as informações. E, em paralelo, eu vou trazendo à minha mente os conteúdos da questão, que aqui, nesse caso, são as orações subordinadas. E eu estou trazendo aqui, ó, opa, ele está fazendo isso, e aí começo a resolver a questão já com a intenção de acertar, certo? Eu resolvo a questão já pensando, com o pensamento direcionado. Ah, vou aplicando todas as regras, não resvalo nas pegadinhas e pronto, acabou. Eu respondo com toda certeza e eu acerto. Acabou. É assim que funciona. É assim que funciona. Maravilha? Show de bola? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Aí, ó. Assinale a frase em que não ocorre a presença de uma oração consecutiva. Ó. Não ocorre, certo? Uma oração consecutiva. E aí, ó, tá bem específico isso aqui, gente. Então eu vou deixar você dando uma lida e já tentar responder. Eu vou lendo as alternativas, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou ler e depois eu vou resolver com você, porque eu quero que você dê a resposta antes. Coloca no comentário aqui qual é a alternativa que você acha que é a certa, tá bom? Lembra da consecutiva? Que vai ter tão que, tanto que, tamanho que. Sempre tem duas palavrinhas fazendo essa relação de consequência. Isso é a consecutiva? Bom, então vamos lá. Se você olhar para o tão e para o tanto, tem quase em todas as orações. Ó. Ninguém sofre tão como louco, tão pouco como louco. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista que o melhor modo de aparecer o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Não existe homem tão justo sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. O país da loucura e da sabedoria são limítrofes e de fronteiras tão incertas que ninguém pode saber. Aqui eu esqueci de grifar, né, que é tão como. Tá. Ninguém sofre tão pouco como o louco. Tão certo é que a paisagem depende. Quando a gente olha para isso, parece que tá tudo igual, né? Mas aí você vai ter que lembrar. Consecutiva traz ideia do quê? Consequência. Certo? Essa é a ideia da consecutiva, consequência. Muito bem. Aqui, ó. Ninguém sofre tão pouco como louco. Tem uma consequência ser louco, sofrimento? É consequência uma coisa da outra? Não me parece ser. Esse como não está comparando o sofrimento pouco ao louco? Opa, se ele está comparando, isso aqui não me parece uma consequência. Beleza? Tão certo é que a paisagem depende. Tão certo é isso, a paisagem depende do... É tão certo que a paisagem depende do ponto de vista que... Tem mais um que aqui ainda, ó, para ajudar. Tão que o melhor modo de apreciar. Então a consequência de apreciar, é o modo de apreciar o chicote é ter o chicote na mão. Beleza. Consequência, causa. Aqui me parece ser uma consecutiva, certo? Aqui me parece ser uma consecutiva. Depois, não existe um homem tão justo sobre a terra que faça o bem, né? Então, a justiça, consequência, fazer o bem, sem jamais pecar. Aqui também tem uma ideia de consequência, certo? Depois, o país da loucura e da sabedoria são limítrofes e de fronteiras tão incertas que ninguém pode saber. Então, incertas que ninguém pode saber, consequência no país da loucura e da sabedoria são limítrofes. Também é consequência aqui. Pronto, resolvi. Resposta, então, assinale a frase em que não ocorre. Ele quer aquela que está errada em relação às consecutivas. Logo, ficou fácil perceber que a única que não é consecutiva e sim comparativa é a letra A. Certo? Maravilha? Sacaram isso? Fácil, tranquilo, numa boa? Gente, essa técnica, essa dinâmica é você fazendo muito exercício. Tem que fazer muito exercício. Muito exercício, pensar no teu concurso, pegar a banca do teu concurso, explorar a banca do teu concurso, entender a dinâmica dessa banca para fazer várias vezes, repetir. Por isso que lá no meu curso para concurso tem questões, tem banco de questões, tem questões comentadas e resolvidas, tem muita coisa completona para você que faz concurso e você chegar lá e arrebentar no concurso. Com toda essa didática, essa técnica e esse método que eu criei para resolver questões e para entender a língua portuguesa de uma vez por todas. Vamos lá então, vamos resolver exercícios? Resolvendo exercícios! Para começar aqui, ó, Unichapecó 2026, ó, questão bem atual. Diz assim, ó, assim, embora os dados atuais revelem um efeito positivo localizado e temporário,
O consenso científico aponta que a longo prazo a perda contínua de gelo marinho compromete a sobrevivência dos ursos polares. Beleza? E ele diz assim, ó, em relação à oração destacada, que é essa que está aqui em cima, certo? É correto, e aí vai vir algumas afirmações. Antes de ir para ver o que as afirmações, eu já vou olhar para a oração destacada e vou identificar algumas coisas importantes. Primeiro, eu preciso identificar onde estão os meus verbos, né? Embora os dados atuais revelem, tem um verbo aqui, tem um verbinho aqui, um efeito positivo localizado e temporário. Ou seja, é uma oração só porque tem apenas um verbo. Show de bola. Aí eu tenho no comecinho aqui, ó, embora. Eu sei que a palavra embora é minha conjunção, certo? Conjunção. Pronto, identifiquei a conjunção e identifiquei o meu verbo. Ok, agora vamos ver o que ele pergunta sobre essa questão. Trata-se de uma oração subordinada adverbial concessiva, pois introduz uma ideia reconhecida que não impede a validade nem a realização do que se afirma na oração principal. Quando eu volto aqui, ó, é uma oração subordinada, como ele chama aqui? Adverbial concessiva, porque, segundo a explicação, introduz uma ideia reconhecida que não impede a validade e nem a realização do que se afirma na oração principal. As concessivas é exatamente sobre isso. Lembra que eu já falei sobre isso? A concessiva é aquela que tem uma ideia, mas que deveria impedir a outra de acontecer, mas não impede. É isso que ele está explicando. É uma ideia que deveria impedir a outra de acontecer, mas não impede. Ele cede, ele concede. Concessiva. Logo, sobre a concessiva tá certo, mas será que a oração que eu tenho aqui atrás é concessiva? O embora é uma concessão? Embora dados atuais revelem isso, o consenso científico aponta que a longo prazo a perda contínua do gelo marinho compromete a sobrevivência. Ou seja, tem dados que são revelados que dizem isso, mas o degelo continua acontecendo. O degelo continua acontecendo. E sim, o embora é uma conjunção concessiva. Eu já tenho a resposta, gente. Já tá aqui a minha resposta. Tá certo, é concessivo. Vamos ver as outras? Caracteriza-se como oração coordenada adversativa. Nada a ver. Não é coordenada, ela é subordinada, certo? Então não é coordenada adversativa. Tem gente que confunde a ideia de adversidade com a ideia de concessão. Por quê? Na adversativa introduz uma ideia de oposição sem dependência sintática, equivalendo semanticamente os conectores. Mas e porém. Ele está dizendo que eu posso trocar o embora por mas e porém. Será que eu posso? Posso trocar aqui, mas os dados atuais revelem, porém os dados atuais revelem, é uma ideia de oposição? Não, porque a ideia de oposição, ela segura a outra informação, ela segura. Logo, aqui não tá para ser assim. Aqui ela tem uma ideia, mas essa ideia deixa que outra aconteça. Então, não pode ser a adversativa, não é essa. Configuração subordinada adjetiva? Não, porque na adjetiva nós já sabemos que tem que ter o quê? Pronome relativo. E nós não temos pronome relativo ali em cima. Então já não pode ser. Constitui oração subordinada substantiva, subjetiva, ou quer dizer, com ideia de sujeito? Nada a ver também. Nós já entendemos que a resposta é a letra A. Maravilha! Tranquilo isso? Entenderam? Quando você olha na prova de concurso, precisa fazer esse tipo de análise. Você olha para a conjunção, grifa, ora, volta, entende a ideia que ela está estabelecendo, percebe os verbos que tem na oração. Tudo isso vai te ajudar na hora da resolução do exercício. Maravilha? Show de bola? Desculpa aí, pessoal. Deu uma enroscada. Próxima questão. Ó, Quadrix 2026, mais uma questão atual de concurso, gente. No trecho, 74% considera esse fator mais importante do que a remuneração. A expressão destacada introduz uma estrutura subordinada comparativa. Ele está dando uma afirmação, ó. Ele está dizendo que isso aqui que está destacado, certo? Traz uma ideia de comparação. Introduz uma estrutura comparativa, certo? Estabelecendo relação de comparação entre dois termos. Lembrando que para ter uma comparação, obrigatoriamente tem que ter dois termos, tá? Para toda comparação tem que ser a partir de dois termos. Muito bem. Isso é certo ou errado? Vamos olhar aqui para cima. 74% considera esse fator mais importante do que. Olha só isso aqui, ó. Mais do que, menos do que, quer dizer que eu tenho isso e isso. E isso é mais do que isso, ou isso é menos do que isso. Eu estou estabelecendo uma relação
de comparação, certo? Então 74% considera esse fator mais importante do que a remuneração. Eu estou fazendo aí uma ideia de comparação. Tantos aqui consideram isso aqui mais importante do que isso. Isso mais importante do que isso, certo? Ou seja, considero o fato mais importante do que a remuneração, é uma coisa mais importante do que a remuneração. Então está estabelecendo comparação entre dois elementos. Então isso é certo. Beleza? Verdadeiro. Aqui uma comparativa. Mais do que, menos do que, vai estabelecer uma adverbial comparativa. Show de bola? Maravilha? Ah, professor, gostei disso e eu quero fazer mais questões de concurso. Bom, primeiro que você já sabe, né? professorjosei.com.br, você tem um curso para concurso lá específico para você concurseiro, com muitas bancas para você resolver exercício e aulas de resolução de exercício. Isso é interessante também. Além de todo o material de português, obviamente, para vocês. Então, link está na descrição, não perde a oportunidade. Ó, Instituto Unic 2026, mais uma questãozinha de 2026. A complexidade aumenta porque, além do tempo decorrido, há cooperação internacional e reavaliações de linhas investigativas, conforme surgem possibilidades de apuração. Aí ele diz assim, ó, a oração, conforme surgem possibilidades de apuração, classifica-se sintaticamente como subordinada adverbial. Então ele está dizendo, ó, ela é uma subordinada adverbial, mas de que tipo? E essa aqui é clássica, tá? Bater o olho na conjunção. Pode perceber que toda vez que tem uma oração ali eu já grifo a conjunção, porque a conjunção já me ajuda a entender a ideia que essa oração está trazendo. Qual é a ideia que ela traz? Conforme traz uma ideia de conformidade. Logo, se ele está dizendo que é adverbial, qual é a adverbial que traz a ideia de conformidade? A conformativa. Olha só, ficou fácil aqui, agora você vai bater o olho e procurar a conformativa. Ela é causal, indicando motivo, causa? Não. Ela é concessiva, expressando contradição ou cooperação? Não. Ela é conformativa, estabelecendo conformidade, a palavra conforme, conformidade, conformativa, com o surgimento de possibilidades? Verdadeiro, olha aí. E ainda, proporcional, expressando proporcionalidade? Não também, certo? Não é essa aqui também. Logo, nossa resposta, letra C, de caramelo salgado. Certo, pessoas? Sacaram? Perceberam como que eu faço o pensamento para resolver a questão? Você tem que precisar acompanhar esse meu pensamento, essa minha didática, esse meu método, porque é o método que vai te ajudar a resolver a questão com mais certeza e não errar. Muito bem, pessoas, bora resolver exercício? Bora resolver exercício, porque é isso. O exercício é assim que você coloca em prática a teoria. Tem que aplicar no exercício, é só assim que a gente aprende, beleza? Vamos lá? Vamos entender aqui, ó. CESP-Sebrasp 2023. Vamos ver o que acontece aqui, ó. A oração em destaque no trecho após o retorno presencial, estados e municípios ainda têm muito trabalho para identificar os reais prejuízos e dimensioná-los e encontrar caminhos e soluções para que professores e estudantes possam retomar a aprendizagem. Transmite ideia de finalidade. Bom, ele tem uma oração em destaque, eu já marquei já nessa oração a minha conjunção e, obviamente, ela está destacada na sequência. Por que eu fiz isso aqui? Como eu falei para vocês já nas outras aulas, eu sempre vou na conjunção porque a conjunção me ajuda a entender qual é a ideia estabelecida no texto, beleza? Para que professores e estudantes possam retomar a aprendizagem. Essa ideia de para que é finalidade, vamos pensar comigo? Para que é a fim de que, beleza? Opa! Se pode ser substituído por a fim de que, falta o i. A fim de que é uma finalidade, porque é a fim de alguma coisa. Logo, soluções a fim de que professores e estudantes possam, sacaram? Logo, isso aqui sim é finalidade, então, certo. Sacaram? De boas? Fácil, tranquilo, uma boa, sossegado, sus que nem música, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso. Perceberam aqui, ó, quando eu faço essa... Eu grifo o meu conectivo, eu já começo a pensar qual é a relação que ele está estabelecendo. Isso vai me ajudando já a entender qual que é a resposta adequada. Próxima questão, vem para a tela e está aqui, ó. FAFIPA 2025, mais uma questão de concurso, certo? E diz a seguinte questão, no trecho, à medida que se acende no corpo, as dores vão ganhando status. A oração destacada classifica-se como subordinada adverbial, então ele está afirmando que é uma subordinada adverbial, logo, eu tenho uma conjunção que é à medida que,
certo? E a medida aqui traz ideia do quê? Isso é fácil, né? Se você pensar assim, à medida que eu faço isso, tal coisa acontece. Ou seja, a proporção que eu faço isso. Se eu trocar aqui, ó, a proporção que se acende no corpo, ou a ideia de proporcionalidade é muito constante. Logo, aqui é proporção. Se é proporção, onde que eu tenho proporção aqui? É finalidade? Não. É concessão? Não. É causa? Não. É temporal? Não. Proporcional, verdadeiro, letra E. Percebeu? Fácil, tranquilo, numa boa. Susse, perceba, nas adverbiais, o jeito certo de você conseguir resolver é olhando para quê? Olhando para as conjunções. Porque são as conjunções que estabelecem a relação de sentido entre as orações. Maravilha? Show de bola? Maravilha? Para não errar mais, hein? Para não errar mais. Nossa, professor, gostei. Quero estudar com você para concurso? professornozem.com.br, vem comigo que eu tenho muita coisa lá, inclusive questões resolvidas em vídeo para vocês no curso lá, além de tudo de português. Bora para frente? Bora para frente. Legale concursos. Olha aí, ó. 2025. Vamos ver o que fala essa questão? Fala o seguinte. No trecho, quando eu era criança, saímos para jantar e meus pais levavam junto um estojo com lápis e canetinha. Observe-se que a presença de uma oração subordinada, beleza, ele está afirmando que é uma subordinada, que cumpre função específica dentro do período composto, beleza, toda subordinada cumpre uma função específica. Nesse sentido, é correto afirmar que a oração sublinhada, vamos lá, oração sublinhada tem um conectivo, tem, ó, quando. Bom, vamos lá, vamos ver o que ele traz para nós. Subordinada adjetiva restritiva, olha, adjetiva restritiva tinha que ser com pronome relativo. Lembra que eu falei já sobre isso? Eu tenho pronome relativo quando é pronome relativo? Não, não é. Beleza? Não é. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Para ser substantiva, subjetiva que faz função de sujeito, eu tenho que ter aqui o que ou o se fazendo essa relação de conjunção integrante. Eu tenho isso? Não, não tenho. Beleza? Não é essa. É uma oração subordinada adverbial causal, traz a causa. Ele está usando aqui porquê, que. É isso? É relação de causa? Quando eu era criança? Não. Quando eu era criança, qual que é a relação que está estabelecida aqui? Vou até puxar para cá já uma flechinha. Relação de tempo. Ah, quando eu era criança, naquele tempo, quando eu era criança, certo? Logo, não é adverbial causal. É uma oração subordinada adverbial condicional? É uma condição quando você era criança? Não, não é uma condição. O que ela é, na verdade? Ela é tempo. Logo, ela é adverbial temporal. Tranquilo, fácil, numa boa. Vocês perceberam como que funciona aqui? Essa metodologia que eu uso é a metodologia que vai fazendo com que você tenha mais certeza de quando você está resolvendo a questão e acerte ela de uma vez por todas. Maravilha? Show de bola? Estão curtindo isso? Sim? Coloca nos comentários aí se estão curtindo essas aulas. Coloca pra mim se você tá entendendo essa dinâmica toda que eu tô trazendo pra você. E não esquece, toda semana tem vídeo novo aqui. Obviamente, se inscreve no canal, deixa seu likezão. Vamos chegar a 10 milhões de inscritos? Bora fazer 10 milhões de inscritos aqui no canal? Tô sonhando com esse momento. Falta 4 milhões ainda pra gente chegar lá. Mas vamos lá, estamos na luta. Bora lá. Maravilha? Tamo junto, ó. Beijo no coração e espero vocês também lá em professornozem.com.br. Valeu? Fui!